Olá, sejam todos bem-vindos a mais uma videoaula do educador Reginaldo Caetano. E hoje o nosso tema é História e Evolução dos Computadores. Informática, ciência do tratamento automático das informações. A crescente evolução na área de informática possibilitou um avanço das atividades relacionadas a esta área, na quase totalidade das atividades humanas, iniciando-se pelas engenharias e atingindo os mais diversos setores. Por isso, é primordial que os profissionais desenvolvam um conhecimento da tecnologia de informática que seja útil na solução dos problemas relacionados com seu eixo profissional. Gente, todos nós sabemos que hoje nós não vivemos sem mais a informática. Por quê? Hoje nós podemos estar realizando acessos simultâneos na internet, a gente pode estar acessando páginas na internet, temos várias áreas para a gente se capacitar na área de informática, como programadores, web design e rede de computadores, ok? Computador, máquina composta de um conjunto de partes eletrônicas e eletromecânicas, capaz de receber, armazenar, tratar e produzir informações de forma automática, com grande rapidez e precisão. É um instrumento para agilizar o tratamento da informação, e não como seu objetivo final. Mas qual foi o primeiro computador do mundo? Em que ano surgiu? Quem foi seu criador? Então vamos ver isso agora. A primeira geração, de 1930 a 1958. Um grande número de projetos foram implementados baseados na utilização de relés e válvulas eletrônicas. Então surgiu o Mark I, depois o ENIAC e depois o IBM 650. Segunda geração, de 1955 a 1965. Projetos foram implementados baseados na utilização de transitores. A somatória de primeira geração com a segunda. Surgiu o IBM 1401, o IBM 7094 e o IBM 7090. A terceira geração já juntou a primeira, a segunda e a terceira. O uso de nova tecnologia, os circuitos integrados, sendo a inusualização de válvulas e transitores em uma única pastilha de silício, ou seja, o chip. Surgiu-se então o IBM 360. A quarta geração é marcada pela criação do primeiro computador de mesa. O número de transitores podendo ser integrados numa pastilha de silício atingiu a faixa dos milhares e logo em seguida dos milhões. Então surgiu aqui, vocês estão vendo, o Macintosh. A quinta geração, gente, é a geração a qual estamos vivendo hoje. Tem como característica a simplificação, a miniaturização do computador, além de melhor desempenho e maior capacidade de armazenamento. O marco nesta evolução, para chegarmos aos computadores como conhecemos hoje, foi a invenção dos sistemas operacionais, ou seja, Windows, Linux e Apple. Esses sistemas permitem que vários programas estejam rodando ao mesmo tempo, conferindo grande flexibilidade ao uso do computador. E ainda nessa geração que a gente está vivendo hoje, é a geração da realidade artificial. Quando você liga, por exemplo, para Claro, para Vivo, é um robô que atende e faz todo o procedimento de atendimento para você. Mas eu faço uma pergunta, o que é hardware? Alguém já ouviu falar desse hardware? Hardware, gente, é a parte física de um computador, as peças que o compõem, teclado, mouse, gabinete, caixinha de som. Software. O software diz respeito a programas que fazem com que a máquina funcione, como os aplicativos e os sistemas operacionais. Windows, Linux, Apple, Word, Excel, o Chrome, o Mozilla. Então, para vocês entenderem legal, hardware, tudo que a gente pode pegar. Software, tudo que a gente pode instalar. Essa tela do nosso trabalho de hoje é uma tela pesada, gente. São dois ícones da informática. William Henry Gates III, mais conhecido como Bill Gates, o homem mais rico do mundo, é um magnata empresário, diretor executivo, investidor, filantropo e autor americano, que ficou conhecido por fundar, junto com Paul Allen, a Microsoft em 1980, a maior e mais conhecida empresa de software do mundo, em termos de valor de mercado. Steve Paul Jobs foi um inventor, empresário e magnata americano no setor da informática. Notabilizou-se como cofundador, presidente e diretor executivo da Apple, e por revolucionar 6 indústrias: computadores pessoais, filmes de animações, música, telefones, tablets e publicações digitais. O Steve Jobs, gente, como todo mundo sabe, ele já é falecido,
Porém, ele deixou vários projetos para serem desenvolvidos após o seu falecimento. Tanto é que vocês veem que a Apple todo ano muda de informação, tá? Então, gente, para quem quer assistir uma história do filme sobre esses dois gênios da informática, tem um filme chamado Piratas do Vale do Silício, que conta a história de dois. No próximo vídeo é a história do computador desde o tempo dos cálculos matemáticos. Vocês sabiam que para fazer um programa é dois números, 0 e 1, a qual nós chamamos de binário? Prestem atenção. Olha que legal, esse vídeo foi tirado do YouTube e conta desde a história do computador, desde o primeiro surgimento. O desenvolvimento da tecnologia da computação foi a união de várias áreas do conhecimento humano, entre as quais a matemática, a eletrônica digital, a lógica de programação, entre outras. A palavra computador vem do verbo computar e significa calcular. A capacidade dos seres humanos em calcular quantidades dos mais variados modos foi um dos fatores que possibilitaram o desenvolvimento da matemática e da lógica. Nos primórdios da matemática, utilizavam-se os dedos das mãos para efetuar cálculos. A mais antiga ferramenta conhecida para uso em computação foi o ábaco, instrumento mecânico de origem chinesa criado no século V a.C. A primeira máquina de calcular foi inventada por volta de 1642 pelo matemático francês Pascal. Essa máquina foi sendo aperfeiçoada com o passar do tempo, mas foi com Charles Babbage que o computador moderno começou a ganhar forma, através do seu trabalho já no século XIX. Para muitos estudiosos, Charles é considerado o pai da informática. O computador, tal qual o conhecemos hoje, passou por muitas transformações através dos seus inventores, e ele foi se aperfeiçoando com o tempo. A primeira geração de computadores é marcada pela utilização de válvulas. Eles eram imensos, o consumo de energia muito alto. A primeira geração foi de 1951 a 1959 e possuía um uso restrito. De 1959 a 1965, o computador já começava a se espalhar para uso comercial. Apesar do seu tamanho, na segunda geração os computadores já eram transistorizados. O funcionamento por circuitos integrados só foi possível na terceira geração, de 1965 a 1975. Os transistores deram lugar aos circuitos integrados. O computador ficou menor e com mais capacidade de processamento. Os chips foram criados e, finalmente, um computador para uso pessoal. A quarta geração é marcada pelos microprocessadores, pelo surgimento das novas linguagens de programação e no modo de armazenamento. Os computadores ficaram mais populares, confiáveis, rápidos e com maior capacidade. Houve uma grande expansão dos computadores pessoais e começa a surgir os computadores de mão. A quinta geração de computadores está sendo marcada pela inteligência artificial, por sua conectividade e os supercomputadores. Os cientistas preveem que os computadores vão chegar a um determinado nível de evolução que eles mesmos serão capazes de criar máquinas ainda mais poderosas. Será que nesse tempo os computadores assumirão poder? Bom, gente, aqui está a nossa videoaula de hoje, para vocês saberem como surgiu, como se evoluiu a nossa informática. Espero que tenham gostado e até a próxima videoaula. Um abraço.